Olá, sejam bem-vindos à Rede CETEPS do curso EJA. Eu sou a professora Cris e vou estar ministrando para vocês as aulas de língua portuguesa. Dentro da unidade curricular 2, nós temos a pontuação. Dentro da pontuação, o uso da vírgula entre os termos da oração. Nos termos da oração, nós temos algumas regras que vão prevalecer na hora de fazer o uso dessa pontuação, que é a vírgula na gramática da língua portuguesa. Então, os sinais de pontuação, eles determinam a pausa, a entonação e o ritmo na leitura. Isso faz com que a gente faça uma boa leitura e, consequentemente, uma boa interpretação desse texto. E, no caso da ausência ou o emprego inadequado desses recursos gráficos, pode comprometer a clareza de um texto para que a gente possa fazer a boa leitura, fazendo, consequentemente, uma boa interpretação. Bom, nas circunstâncias do uso da vírgula, nós vamos ter alguns critérios. Na primeira parte, nós temos quando é que essa vírgula vai ser utilizada para separar nomes de lugar em datas e endereços. Como no exemplo, nós temos Maceió, 12 de fevereiro de 2009. Neste caso, nós temos um lugar, o uso da vírgula e a sequência de uma data, por isso é importante fazer esse uso da vírgula. O mesmo vai acontecer dentro do endereço. No endereço nós temos Rua do Ouro, vírgula, 228. Aqui também tem que haver esse uso da vírgula, porque é uma forma correta de se utilizar para que haja um bom entendimento do que está sendo posto dentro da sua frase. Esse é o primeiro tópico do uso da vírgula, então, entre os termos de uma oração. Na letra B, então, nós vamos ter separar orações coordenadas, assindéticas, que não vão fazer uso de conectivos para que haja essa separação. Como no exemplo, nós temos: ao iniciar a reunião, todos se apresentaram, começaram a discutir os assuntos pertinentes e chegaram a um consenso muito antes do esperado. Então, nesse caso, nós temos o uso da vírgula, porque não houve conectivos entre a primeira e a segunda oração, que é iniciar e apresentaram, e, consequentemente, entre apresentaram e começaram. Então, ali faz-se o uso da vírgula porque nós temos duas orações, não há uso do conectivo, porém, o uso corretamente da vírgula, nesse caso, entre os termos das orações. Na sequência, nós temos um conectivo, que é o E, para que possa finalizar a frase e não haver aí o uso mais das vírgulas entre as orações. No outro exemplo, nós temos: viajou o fim de semana, foi visitar os pais. Nós temos duas orações e dentro dessas orações apenas o uso da vírgula para que seja feito a separação dos dois termos. Esse é o caso, então, da letra B, que é o segundo tópico para a gente fazer o uso corretamente dessa vírgula entre os termos de uma oração. Na letra C, separar orações coordenadas sindéticas, iniciadas pelas conjunções. Então, aqui a gente vai ter orações coordenadas sindéticas, vai ter o uso da conjunção, porém a gente precisa, além da conjunção, utilizar a vírgula para que haja uma boa interpretação e uma boa leitura da sua frase. No primeiro exemplo, nós temos: precisava urgentemente se decidir, ou somente trabalhava ou estudava. Nesse caso, há a conjunção ou, que faz a alternância entre a primeira e a segunda oração. Neste caso, o uso da vírgula está correto e, na sequência, nós colocamos a conjunção para que haja aí uma oração coordenada sindética do tipo alternativa, ou trabalhava ou estudava. Esse é o primeiro caso dentre as orações coordenadas sindéticas. No segundo exemplo, nós temos: a aluna preparou-se muito para as Olimpíadas de Matemática, logo obteve a primeira colocação. Nesse caso, nós temos o uso da vírgula e a conjunção logo, tratando-se de uma oração coordenada sindética do tipo conclusiva, porque logo obteve-se a primeira colocação. Então, nesse caso, o uso da conjunção é colocado posposto, ou seja, depois da vírgula, para que haja aí uma boa compreensão do que está sendo colocado por essa conjunção e, consequentemente, na hora de sua leitura. Bom, ainda dentro das orações coordenadas sindéticas, nós temos: não me sinto preparada para esta viagem.
pois tive que decidir rapidamente. Neste exemplo, continua-se com a mesma ideia do que foi explicado anteriormente, porque colocamos a vírgula e, consequentemente, a conjunção. Só que neste momento nós vamos ter uma oração coordenada sindética do tipo explicativa. Por isso que nós vamos usar a conjunção pois, que vem depois da vírgula, para explicar o primeiro termo desta oração. Bom, no exemplo a seguir nós temos: sinto-me honrada com suas desculpas, porém nossa amizade não será mais a mesma. Novamente nós vamos continuar com as orações coordenadas sindéticas, só que neste caso nós temos uma adversativa. O uso da conjunção porém, colocado depois da vírgula, traz essa ideia de adversidade. Por isso a vírgula é importante, porque ela está explicando, né, o segundo termo que vem depois do primeiro, para que a gente tenha uma boa compreensão, dando-se aí essa pausa com o uso da vírgula dentro dessa oração. Bom, até aqui vimos então o uso da vírgula entre os termos das orações. Na próxima aula vamos dar continuidade ao uso dessa vírgula entre os termos das orações. Até a próxima videoaula então. Tchau!